De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 11h30 da noite. E nós agora, nesse período eleitoral, estamos debatendo eleições 2018, um programa inteiro dedicado a cada um dos candidatos ao governo de Goiás. Os temas são sempre os mesmos e as perguntas também na medida do possível. Já que o papo é dinâmico, né? Então, na medida do possível, a gente faz as mesmas perguntas. Agora nós queremos saber daqui do candidato, que hoje o nosso entrevistado é o Marcelo Lira, do PCB. Queremos saber quais são as suas propostas, candidatos, para a segurança pública em Goiás. Bem, o tema da segurança pública é um tema que atinge todo o Brasil, né? O que é um grande problema dentro de qualquer perspectiva de mudança. Inclusive a perspectiva do PCB, aquilo que nós defendemos como política estrutural da segurança pública é a desmilitarização da polícia. Ou seja, isso é urgente por diversos motivos. O primeiro que é um tipo de polícia que a polícia que nós temos é uma polícia militar que não condiz com qualquer tipo de regime democrático e republicano, muito menos com aquilo que pretendemos que é um tipo de... O policial seria um cidadão. Veja bem, quando nós falamos em desmilitarização da polícia, é preciso ter algumas coisas em mente. Primeiro, hoje no Brasil nós trabalhamos com uma polícia dual. Nós temos uma polícia militar, que é uma polícia ostensiva, é uma polícia fundamentada na lógica das Forças Armadas, como as Forças Armadas trabalham, com a ideia de que existe um inimigo externo que vai invadir o país a qualquer momento e que precisa ser eliminado. Então é essa a lógica. A polícia militar trabalha com a mesma concepção. No entanto, ela trabalha com a concepção que existe um inimigo interno, e esse inimigo interno é o trabalhador comum. É por isso que nós vemos esse desastre nas periferias do país, esse genocídio dos jovens negros na periferia do país. E a Polícia Civil, que é uma polícia jurídica, é uma polícia de inteligência, de investigação. E claramente o nosso regime criou uma preponderância da Polícia Militar sobre a Civil. Se nós pegarmos os dados aqui de Goiás, nós temos 11 mil policiais militares, mais ou menos, e pouco mais de 3 mil policiais civis. Então, claramente nós vemos qual é a preponderância de tipo de polícia. E isso explica muito os índices de violência que nós temos. No Brasil, no ano passado, nós tivemos mais ou menos 61 mil homicídios. Desses 61 mil homicídios, 80% sequer foram investigados. 20% foram investigados e somente 2% foram esclarecidos. Então, é esse o tipo de polícia que nós temos. É uma polícia que está estruturada na lógica do combate, na lógica da eliminação. Isso produz violência, inclusive de setores da população contra a própria polícia, como nós vemos aí nessa ação desastrosa do combate às drogas, essa via absurda, e que isso não nos ajuda. Isso faria uma inversão, então. A polícia militar seria mais para executar as decisões judiciais através de processos cívicos, civis. Não, nós unificaríamos a polícia, transformaríamos toda a polícia numa polícia civil, o que isso garante, inclusive, direito ao policial. Ou seja, o policial que acorda todos os dias não sabe se vai voltar para casa, devido aos riscos da sua profissão, assumindo aí operações desastrosas por comandantes. Seria, sobretudo, uma polícia investigativa. Sim, seria uma polícia investigativa, uma polícia voltada para a inteligência. Então, a sua lógica é operar desbaratando as organizações criminosas a partir da investigação. Nos mais diversos âmbitos. Quer dizer, hoje no estado de Goiás, em tese, a cidade ficaria livre para os bandidos atuar. Só que ele teria um maior risco de ser preso depois. Não necessariamente, porque no estado de Goiás nós temos mais ou menos 66% dos municípios que sequer têm delegacias, que sequer têm escrivão. Então, se ocorre algum tipo de ocorrência em uma cidade pequena, muitas das pessoas têm que percorrer até 150 quilômetros para fazer uma denúncia. É o que demonstram as pesquisas. Então não tem escrivão, não tem delegado. Então veja, esse tipo de lógica acaba de alguma maneira incentivando essa criminalidade que está no nosso cotidiano. Agora, do ponto de vista da organização criminosa, isso tem muito a ver com a estrutura de polícia que nós temos, que é ruim, ela é perversa, porque ela acaba combatendo o trabalhador comum na periferia e eliminando seus filhos, como nós vemos aí no cotidiano do Rio de Janeiro, por exemplo, uma criança com o uniforme da escola sendo baleada e os pais perdendo seus filhos, como também no sistema prisional.
Nós temos um sistema prisional que hoje é o terceiro maior do mundo, perdendo somente para os Estados Unidos e para a China, com uma população mais ou menos de 700 mil pessoas. E dentro dessa margem de pessoas, 40% sequer tiveram julgamento. Então estão presas ilegalmente, né? E mais ou menos 25% desses presos estão relacionados ao chamado tráfico de drogas. Então uma forma de fazer esse combate é, inclusive, como se diz, descriminalizando o usuário de drogas e o tratando como um usuário. Então é uma questão de saúde pública, não é uma questão de polícia. É uma outra lógica. Então vejam, se nós fizermos isso, nós vamos desbaratar inclusive as organizações criminosas. Porque hoje se estima que no Brasil existe um mercado de consumo de 40% da população que consome algum tipo de droga ilegal. Você não combate isso com polícia militar. Você não combate isso. Não adianta. Você tem 40% da população que consome drogas ilegais. Então, você não combate isso contratando mais polícia, colocando polícia na rua, como essa política autoritária vem colocando. Você combate isso com inteligência e com programas específicos. Então, ao descriminalizar o uso de drogas e tratar essa pessoa como esse usuário como alguém que precisa de saúde pública, ou seja, de assistente social, de médico, enfim, por outra lógica, você acaba de alguma maneira também desbaratando essas organizações. Porque dentro desse sistema prisional que foi adotado no Brasil, principalmente a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, que é a lógica de encarcerar em massa, esses presídios que foram se disseminando por diversos estados e cidades do Brasil, acabaram se tornando espaços da própria organização criminosa, em que elas crescem lá dentro e se difundem para fora. O presídio vira sede de uma organização, né? Exatamente. Falar nisso, como é que se faria com os presídios? Porque há uma superlotação nos presídios e um tratamento extremamente desumano. Quer dizer, as penitenciárias deveriam ser centros de recuperação e, na verdade, são centros de formação do crime. Como é que seria isso? Como é que você encararia esse problema dos presídios? Não, é a questão da segurança pública que a gente está discutindo, ou seja, não dá para ter uma política de encarceramento em massa. Ou seja, não dá para ter um tipo de política fundamentada no extermínio, no combate. É preciso ter uma polícia de inteligência. E segundo, ao prender, é necessário prender quem precisa prender. Não dá para você ter 40% da população carcerária que sequer teve julgamento. Você está preso ilegalmente, está preso porque não tem advogado, né? E boa parte, a grande maioria desses presos é composta por jovens até 29 anos e, em via de regra, negros. Então você pretende, assim, reforçar a Polícia Civil, unificando as polícias e também a Defensoria Pública seria reforçada? A Defensoria Pública é uma possibilidade. Dentro dessa lógica de uma polícia civil, plenamente civil, fundamentada no respeito aos direitos, inclusive dos policiais, a lógica é que essa polícia auxilie os trabalhadores dentro do seu cotidiano e na garantia dos seus direitos. E não que ela retire direitos dessas pessoas, como hoje ocorre. Então, a primeira questão é essa, unificar as polícias, acabar com a polícia militar e fundamentar um tipo de polícia civil, fundamentada na inteligência, na investigação, ter um tipo de sistema prisional que seja humanizado, ou seja, é necessário prender quem precisa prender, ou seja, nós temos aí uma parcela muito pequena das pessoas que estão presas por crimes violentos. Esses precisam prender, de fato. No entanto, não é só prender, é preciso criar mecanismos de ressocialização. Então, você precisa oferecer ali dentro algum tipo de sistema de educação a partir do qual esse preso possa retornar à sociedade de uma outra maneira. Perfeito. Então, enfrentar a violência significa passar por todas essas questões que essa política tradicional não tem coragem de enfrentar, porque ela está fundamentada na lógica da milícia, ela está fundamentada na lógica da parceria público-privada, que também existem essas propostas horrendas de privatizar presídio, que também não funciona. Inclusive, dentro da lógica do poder popular, uma das propostas também é essa: criar conselhos a partir dos trabalhadores da segurança pública, eleitos com mandato imperativo, que organizem e administrem esse sistema. Ok. Em relação ao transporte, candidato Marcelo Lira, como é que você vê a questão da mobilidade urbana?
Bem, a mobilidade urbana hoje é um dos grandes problemas de conflito produzidos no país, principalmente nas grandes capitais. A gente vê aí constantemente aí as notícias do transporte coletivo muito ruim, o pessoal reclamando, ônibus muito superlotados, ônibus que faltam, algumas regiões que nem tem ônibus. Como é que seria uma política adequada para o transporte coletivo, por exemplo, nas regiões metropolitanas? Isso implica em diversas questões. A primeira delas é enfrentar a política que o país assumiu desde 1950, mais ou menos, de fundamentar o transporte na lógica do transporte individual, na lógica do automóvel. Ou seja, é necessário enfrentar isso, porque tem uma relação direta com o transporte público. Ou seja, a partir do momento em que a gente enfrenta essa questão e passa a colocar como prioridade o transporte público, é uma possibilidade que essas pessoas deixem os seus carros, as suas motos e, de fato, passem a utilizá-lo. Como fazer isso? Bom, o PCB defende que o transporte público só é possível ser oferecido com qualidade se ele for público efetivamente, ou seja, se ele for plenamente público, se ele for estatal. E dentro dessa lógica, nós defendemos a concepção do poder popular. Ou seja, é necessário que os trabalhadores da área constituam conselhos e esses conselhos estruturem o planejamento e a organização do transporte público, inclusive com a participação do usuário. Então vejam, essa é uma medida administrativa organizativa importante. A outra questão é enfrentar essa estrutura de cidades que nós temos, que é essa separação profunda entre centro e periferia. Ou seja, cada vez mais nós assistimos a uma especulação imobiliária desastrosa, que expulsa cada vez mais o trabalhador para longe dos centros urbanos. Então é necessário adotar uma política de estatização, inclusive dos imóveis abandonados nos centros, para que se convertam em moradias populares e também para que se convertam em centros culturais. Ok, candidato, acho que o nosso tempo esgotou aí e temos que encerrar o programa. Então tem alguns segundos para você despedir do telespectador e também do seu possível eleitor. Ok, agradeço pela entrevista, agradeço pelo espaço aberto, agradeço a vocês aí que estão nos ouvindo e nos vendo nesse momento e gostaria de dizer que essa é uma possibilidade efetiva de mudança na forma de fazer política e na forma de conceber a política, em que de fato você trabalhador, você trabalhadora não terá somente um representante, você de fato decidirá sobre as questões fundamentais da sua vida. Então dê esse voto ao PCB, vote 21 e esperamos estar no segundo turno. Ok, gente boa, muito obrigado por sua audiência, tenham boa noite.